Deus abençoe, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Está nas Escrituras Sagradas, livro de Daniel, capítulo 1, versículos 3 em diante, e capítulo 6. Daniel na cova dos leões. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, mandou que trouxesse jovens dos filhos de Israel, da linhagem real, instruídos, entendidos no conhecimento, para assistirem e serem ensinados no palácio e línguas dos caldeus. E o rei determinou a alimentação deles. Mas Daniel determinou em seu coração não se contaminar com o vinho e as iguarias do banquete do rei, juntamente com seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Deus fez que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Daniel pediu que o dispenseiro experimentasse lhes dar legumes a comer e água a beber durante 10 dias. Assim se cumpriu. A aparência deles era melhor que a dos outros jovens. Glória a Deus. E passando o tempo determinado, o rei viu que eles eram 10 vezes mais doutos que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei Ciro. Aleluia, glória a Deus. Oh, Surianda Lamanaya. Daniel, capítulo 6, versículo 1 em diante. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. O mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Oh, glórias! Aleluia, Senhor! Então, os príncipes e presidentes se levantaram contra Daniel e armaram ciladas contra ele, porque eles não conseguiram encontrar nenhuma culpa contra ele, porque era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, eles entenderam de confrontar a lei do homem com a lei do Deus de Daniel. Foram junto ao rei para se promulgar um edito real para exaltar o rei na lei dos medos e dos persas, que não podia ser alterada, não se pode revogar. Quem, durante 30 dias, fizesse uma petição a qualquer Deus ou homem que não fosse ao rei, fosse lançado na cova dos leões. E o rei assinou o edito para que não se mudasse a lei da proibição. Daniel orava 3 vezes ao dia, e mesmo sabendo que o edito fora assinado, entrou na sua casa. No quarto havia janelas do lado de Jerusalém. Ele se prostrou de joelhos
perante seu Deus, orando e dando graças, como antes costumava fazer. Aleluia, glória a Deus. Oh, Surianda Lamanaya. E os homens foram juntos e encontraram Daniel, orando e suplicando diante do seu Deus. Oh, glórias, aleluia, Senhor. Então, eles procuraram o rei para relatar o acontecido, referindo ao edito promulgado que não se pode revogar. E o rei confirmou a lei. E quando eles falaram a respeito de Daniel, que não estava fazendo caso do rei e nem o edito que o rei assinou, porque Daniel continuava 3 vezes ao dia fazendo a sua oração. O rei ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo e trabalhou até o pôr do sol para salvar a Daniel. Então o rei, mesmo contra sua vontade, ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões e selou com seu anel e dos senhores para não mudar a sentença. E disse a Daniel: o teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará. Glória a Deus. Oh, Surianda Lamanaya. O rei se dirigiu ao palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Daniel, dos transportados de Jerusalém para a Babilônia, com seus amigos. Eles foram tocados pelo Senhor para se prepararem e não se contaminar com os manjares do rei da Babilônia, mas passando por situações tão difíceis como eles passaram, foram levados para outra nação, terra estranha, idólatra, completamente diferente da sua terra, mesmo estando em um palácio ao lado do rei, eles estavam vivendo em cativeiro. Um povo que não era o seu povo, um Deus que não era o seu Deus, costumes diferentes, terra onde filho chora e mãe não ouve e nem vê. Meu Deus. Devido à desobediência de Israel, o Senhor permitiu que acontecesse tudo isso, mas Deus não abandona seus filhos, seu povo. Ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Daniel e seus amigos continuavam fiéis e obedientes ao Senhor. E mesmo longe de Israel, os olhos do Senhor estavam sobre eles. Oh, aleluia! Glória a Deus. O Senhor transforma a maldição em bênção. Ele tinha propósito na vida de Daniel e seus amigos naquele lugar. Glória a Deus. E Daniel e seus amigos continuaram se santificando ao Senhor. E no final dos 3 anos, o rei constatou que eles eram os jovens 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos em todo o seu reino, em sabedoria e inteligência, e tinha o espírito de excelência. Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro.
Aleluia. Glória a Deus. Oh, Surianda Lamanaya. Oh, glórias. Oh, glórias. Aleluia, Senhor. Sabiam que Daniel era um homem escolhido por Deus, temente e obediente, que não se envolvia com nada que desagradasse ao Senhor. Homem fiel ao Deus que servia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Surianda Lamanaya. O rei nem imaginava o motivo daquela preocupação com ele. Se o rei soubesse o motivo real que os moveram, não teria autorizado tal feito da parte daqueles homens maldosos, ambiciosos, malignos contra Daniel. Pois o rei admirava Daniel e temia o Deus que ele servia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Daniel era homem correto e andava alinhado com a vontade do Senhor. Glória a Deus. O rei assinou o edito, selou a pedra com seu anel e dos grandes do seu reino, para que a lei da terra não fosse alterada. Mas aquele decreto não foi assinado e aquela pedra não foi selada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não. Aleluia, glória a Deus. Aqueles eram planos de homens, não eram planos e nem projetos do Deus de Israel para os seus filhos, não. Oh, glórias, oh, Surianda Lamanaya, glórias, glórias, glórias. Aqueles homens estavam sendo usados pelo inimigo, o Satanás do inferno, para não só parar e tirar Daniel do caminho deles, mas também para matá-lo. Movidos pela ganância, cobiça e perversidade dos seus corações. Está nas Escrituras Sagradas que o diabo veio para matar, roubar e destruir. João 10, 10. Mas aquele que é escolhido de Deus, que se entrega ao Senhor, verdadeiramente o diabo não consegue roubar, nem matar e nem destruir. Porque Jesus Cristo veio para destruir as obras do inferno e nos dar vida e vida em abundância. Oh, glórias, aleluias, oh, aleluias, Senhor. Oh, Surianda Lamanaya. O Pai não tem planos e nem projetos de morte para os seus filhos. Os planos do nosso Deus é de salvação, paz, alegria, prosperidade, livramentos, bondade, vida eterna na glória com o Senhor e muito mais. Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, Surianda Lamanaya! O rei mandou que lançasse Daniel na cova dos leões, para cumprir a lei dos persas, que não se pode revogar. Fechou a porta da cova com uma grande pedra e selou. Mas Deus estava lá. O Senhor enviou seu anjo que fechou a porta, a boca dos leões, e não puderam nem aproximar de Daniel. Durante toda aquela noite, o Senhor estabeleceu o seu reino dentro
daquela cova. E aquele lugar, ao invés de palco de assassinato, de morte, corpo morto, esmigalhado, sangue derramado de um inocente por animais selvagens. Como aqueles homens já estavam sentindo gosto de vitória através da suposta morte de Daniel, que não aconteceu. Oh, Suryanda Lamanaya, oh, Suryanda Lamanaya, glória a Deus, aleluia, Senhor. Aquela cova dos leões foi transformada em santuário de glória, da presença gloriosa do Senhor, lugar de adoração ao Deus vivo de Israel, porque onde Jesus está, o lugar e as pessoas são transformados. E aquela cova, durante toda aquela noite, além de lugar de adoração ao Senhor, também de paz e mansidão. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Surianda Lamanaya. Oh, glórias, oh, glórias. Porque até os leões, um dos animais selvagens mais terríveis e ferozes, foram transformados naquele momento em animais domésticos e mansos pelo poder de Deus. Oh, Suryanda Lamanaya, oh, Suryanda Lamanaya, oh, glórias, oh, glórias. O rei não conseguiu comer, se alegrar e nem dormir. Pela manhã, logo cedo, o rei foi depressa até a cova dos leões e chamou por Daniel, porque o rei tinha certeza que Daniel estava vivo, porque ele via diferença em Daniel. O cheiro que pairava sobre Daniel era o perfume de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Oh, glórias, oh, glórias, oh, glórias. Aleluia, Senhor. Daniel tinha intimidade profunda com o Senhor. E através de Daniel, o rei conheceu e se achegou ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Suryanda Lamanaya. Oh, Suryanda Lamanaya. Daniel respondeu para o rei que o Senhor não encontrou nenhuma culpa nele contra o Senhor e nem contra o rei. Daniel foi achado inocente perante o Deus dos céus, Todo-Poderoso, e perante o rei. Glória a Deus. Oh, Suryanda Lamanaya. Oh, Suryanda Lamanaya. Assim, Daniel foi tirado da cova dos leões por ordem do rei, que se alegraram muito, e os laços de amizades e respeito entre eles foram mais fortalecidos. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E o rei ordenou que os homens que constrangeram o rei a realizar aquele mal contra Daniel fossem lançados na cova dos leões, onde Daniel estava. Eles, seus filhos e suas mulheres. E antes que chegassem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam
todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos e nações que foi feito por ele um decreto que todos do seu reino temam e tremam perante o Deus vivo de Daniel e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra, salva e opera sinais de maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Oh, Surianda Lamanaya, oh, Surianda Lamanaya, oh, Surianda Lamanaya. Glórias, 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 oh, glórias. Aleluia, Senhor. Aqueles homens fizeram um edito para engrandecer o homem, o rei, e diminuir o Senhor, porque queriam tirar Daniel do caminho deles, mas eles tocaram em Deus. Eles é que foram mortos. O rei fez um decreto diminuindo ele mesmo e engrandecendo o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Assim como o Senhor já tinha planos para Daniel e seus amigos, ele tem planos e projetos do coração de Deus para você e sua preciosa família, em nome de Jesus. 1 Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração humano são as que Deus preparou para os que o amam. Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, glórias, glórias, glórias! Aleluia, Senhor! Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o Pérsia. Porque em Daniel havia um espírito de excelência. O próprio Espírito de Deus estava sobre Daniel. Não negou o Espírito do Senhor, mesmo no momento que tentaram impedir Daniel, através de uma lei do homem, de adorar o nosso Deus. Daniel preferiu colocar sua vida em perigo de morte, a deixar de adorar o Senhor. Aquele que ama o Senhor e o coloca em primeiro lugar em qualquer situação ou circunstância de sua vida e honra ao Senhor acima de tudo e de todos, faz do lugar onde estiver um santuário de adoração ao Senhor, o Senhor nunca o abandonará, mesmo em situações difíceis. O Senhor está com ele e os faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Essa mensagem não chegou até você por coincidência, não. O Senhor assoprou até você, porque como amou, cuidou e zelou de Daniel e cumpriu os seus planos e projetos na vida dele, o Senhor está chamando você para realizar grandezas e maravilhas em sua vida e da sua preciosa família. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
Não deixe passar este momento tão precioso. Glória a Deus. Que o Senhor está falando e se preocupando com você. Eu não sei o que você está passando, nem qual a sua situação nesse momento, mas sei e conheço esse Deus de Daniel, o Deus da Bíblia. Só Ele pode salvar, libertar, curar, abençoar, abrir portas e preparar e prosperar a sua vida e sua família verdadeiramente. Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, Deus, que foi açoitado, humilhado, suou sangue e água, coroado de espinhos, crucificado, com cravo nos pés e nas mãos, atravessado no ventre por uma lança, por amor do Pai, veio aqui nessa terra, passou por tudo isso e muito mais, e aqueles mesmos que Jesus curou, salvou e libertou, gritou para Pôncio Pilatos: crucifica Jesus e liberta Barrabás, que havia cometido um assassinato, roubos e outros motivos. Barrabás representa a vida de muitos que escolhem o caminho das trevas e não do céu, para morar na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Deus. Oh, Surianda Lamanaya, glória, glória a Deus. Por amor a esse Deus tão maravilhoso, abra o seu coração e aceite o Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Esse Deus que foi morto e crucificado por nós, pela humanidade, ficou morto durante 3 dias e o Pai o ressuscitou e está vivo e intercedendo por nós, assentado no trono à direita de Deus Pai. Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, Surianda Lamanaya. Repita comigo: eu, fale seu nome, aceito o Senhor Jesus no meu coração como único Senhor e Salvador da minha vida e alcança também a minha família. Escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro, com o poder do sangue do Senhor Jesus, e me livra do lago do fogo e enxofre, que eu possa viver eternamente com o Senhor. E a partir de agora, eu e a minha família estaremos debaixo do governo, liderança, controle, comando, domínio e no centro do coração de Deus. E também você que não suportou as tribulações, os açoites e tempestades que lhes acometeram, por um tempo se distanciou do Pai. Ele está com saudades de você. Se achegue novamente a Ele. Repita essa oração e reconcilie com o Senhor. Leve para dentro do seu coração e da sua família, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, iremos morar na glória, nos altos céus, com o Senhor Jesus. Oh, glória, glórias, glórias, glórias. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Glória a Deus e aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, abençoe as crianças, adolescentes, jovens, adultos, famílias, idosos, doentes, enfermos, os que estão nos vícios, liberta, cura, salva, prospera, portas abertas e tudo que estamos vivenciando. Abençoe, Senhor, ruas, bairros, cidades, estados, o Brasil, lideranças, povos e nações, tribos e aqueles que aceitaram e reconciliaram em nome de Jesus Cristo. Oh, glórias, 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 glórias. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Se você não ora, passe a orar. Ler e estudar a Bíblia, nem que seja um tempinho curto, o Senhor vai te contemplar. Envie esta ministração às pessoas do seu convívio, até mesmo alguém que você está triste com ele. Agradeço por você tirar o seu precioso tempo para ouvir essa mensagem gloriosa do trono de Deus para a sua vida e sua preciosa família, em nome de Jesus Cristo. Oh, glórias, oh, Surianda Lamanaya. Glórias, glórias, glórias. Se você se sentiu abençoado, se inscreva e deixe o seu gostei para fortalecer o canal Atalaia do Senhor. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão ao Senhor. Jesus Cristo. Amém. Oh, Surianda Lamanaya. Surianda Lamanaya. Oh, Surianda Lamanaya. Surianda Lamanaya. Graças a Deus.